Então, para você ganhar o sim, é educação. As pessoas precisam entender o seu produto, o seu serviço, porque a palavra inovação aberta é uma palavra ampla. O que eu vejo muito hoje como keywords? Transformação digital. Eu vejo essa palavra muito utilizada. Transformação digital, inovação aberta, não sei se vocês veem bastante. E acaba sendo muito amplo, porque isso não resolve o problema exato. E aqui a meu lado direito, meu velho nobre camarada de jornada de guerra, da inovação do marketing, o homem, o mito, a lenda, Felipe Spina. Na honra, na voz dele, né? A voz mais gostosa do Spotify, do rádio. Pronto. De qualquer coisa. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Tem ainda alguns episódios ainda para gravar, que a gente vai se encontrar por aí. Web Summit e vários outros lugares. Exatamente. Vai estar lá também? Não, porque o meu segundo filho vai nascer no começo de dezembro. Pena. E aí eu confesso que apertou. Aí a gente te representa dessa vez. A gente vai representar lá. A gente vai estar lá com o stand, vamos chegar junto. Para quem não me conhece, sou Felipe Spina, sou CEO e co-founder da Maestro ABM, uma plataforma de orquestração de vendas complexas. Quem vende para Enterprise B2B, fale comigo, me procure. Mas eu tenho passagem pela RD Station, né? Eu já trabalhei um tempo lá e também sócio do Distrito, que é também um laboratório de inovação, né? Um ecossistema que conecta também grandes companhias, trabalha com inovação aberta e com grandes empresas, com startups fazendo programas de inovação. Então, acho que vai ser bacana esse papo. Não, tá rico esse papo e eu acho que a gente tem repertório suficiente e perspectivas diferentes para a gente dar sugestões para que o Brasil seja mais inovador, que a comunidade seja protagonista no Brasil. Né? Primeira pergunta a vocês, falando sobre comunidades. Você falou do Distrito, você falou do Porto Digital, você falou do ecossistema de Santa Catarina, que é reconhecidíssimo, é muito ativo, né, e inspirador para o Brasil. Como é que a gente faz para que as pessoas se importem? É preciso ter a questão da bandeira local, da gente motivar os próximos, os pares e a região, mas não ter competição. Como é que a gente faz para os ecossistemas se unirem? Ou melhor, existem desafios para que eles possam compartilhar, ter mais cocriação junto? Tem desafios? Ou não? Como é que a gente faz para juntar? Cri. Essa é uma boa. Pode ir, por favor. Vamos pra porrada. Tá, primeiro. Eu vou dar a tacada, né? E aí, aprendendo no Porto Digital, né? Eu vi que a gente tinha muitos desafios em conectar as diversas, enfim, pontas relacionadas ao ecossistema. E aí, hoje eu moro em Porto Alegre, e tem sido outro aprendizado também, né? Com o ecossistema ali gaúcho, etc. E qual que é, para mim, o grande lance, assim? Cada local tem um desafio que pega mais em uma ponta. Por exemplo, você vai ver que algumas comunidades têm um desafio maior em aproximar o poder público. Outras têm um desafio maior em aproximar o poder privado. Outras têm um desafio maior na parte de instituições e educacional. Ou seja, quando a gente para olhar, cada um às vezes tem um pilar que precisa mais de ajuda. E qual é o grande lance, o barato? É quando a gente se une em comunidade para dizer, tá, você tem um desafio maior em conectar com o público, eu consigo te ajudar porque aqui a gente tem mais... Eu tenho isso dentro de casa. Exato. Então, para mim, é isso, entendeu? É entender o que te falta e olhar assim, não, isso aí eu tenho expertise, vou te ajudar. E vamos trocar, ou seja, todo mundo engaja. Eu acho que todo mundo que está no ecossistema de inovação, algum dia passou por um SW. E aí, tem que viver o Give First, You Give Back. Com certeza. Né? E aí, nesse caso, é sobre doar, não sobre beber da fonte dos outros. E aí, uma coisa que eu gosto de falar, a palavra comunidade, o CO no começo não é à toa, né? De co-criar, de co-working, de colaboração. E eu acho que isso é o papel fundamental de toda a comunidade. Quando você trabalha por verticais e nicho, ajuda muito na estratégia, né? Porque você acaba pegando outras startups que estão no meio, buscando resolver um problema. Né? E o problema no centro vem outras startups para conectar. Né? Então, quando eu vejo minha visão sobre comunidade, inovação aberta, é mesmo assim, não é o estados fazendo cada um ser o melhor. Eu quero colocar minha bandeira aqui que eu sou o melhor. Não. Mas é uma disputinha, né? Seguindo no
Santa Catarina é muito rica em cooperativismo. Não, mas é cultural isso. O Sul. Cultural, é nosso, né? Quer dizer, tá no sangue do catarinense o cooperativismo. Mas, na minha humilde concepção, a gente é ruim ainda em exibicionismo. Santa Catarina vive muito dentro dela, a gente tem receio de aparecer para o resto, a gente acha que vai se exibir, que vai se achar, que vai ser ruim, coisas dessa natureza. E quando a gente olha para o Nordeste, por exemplo, o Nordeste é muito bom de imagem. E aí poderia ter, por que não, uma bela cooperação. Se a gente pegar um Pareto, né? Talvez a gente se sombreie em 20% das coisas. Mas a gente tem 80% de oportunidades para fazer coisas incríveis acontecer e de verdade impactar esse Brasilzão como um todo. Você falou em Nordeste, eu lembrei, né? Não tem como não lembrar. Tudo em Pernambuco é o maior em linha reta do Brasil. Aí você chega lá, ao maior ecossistema em linha reta do Brasil. O maior. Porque essa mania de dizer assim, cara, por mais que a gente ainda tenha muito a melhorar, a gente diz, não, a gente já melhorou bastante, já consegue fomentar, ou seja, essa junção, né, de olhar para o que o outro tem. Não, me ensina aqui, porque a gente fala de ecossistema de inovação e as pessoas não conseguem enxergar que existe um motor ali, existem diversos atores conectados, então tem incubadora, tem aceleradora, tem parque, tem poder público, tem várias coisas envolvidas, é muita gente. Posso fazer uma pergunta para vocês? Total. Existe um negócio da tríplice hélice, onde a gente tem escola, esfera pública, esfera privada, andando em conjunto a favor de um desenvolvimento social, econômico, regional. Nós temos algum bom exemplo no Brasil onde as partes coexistem e colaboram favoravelmente ou ainda não? Eu acho que Floripa, sinceramente, há 35 anos atrás, inaugurou esse exitoso modelo. Eram universitários de engenharias da Universidade Federal. E aí teve um professor maluco que cria um curso de engenharia mecânica numa ilha que não pode ter indústria. Isso motiva esses alunos a empreender. E aí tem a primeira fagulha, talvez, do ecossistema de inovação de Florianópolis, onde a gente juntou a Universidade Federal, o governo estadual, começou a vir, por conta disso, o empreendedorismo. E aí eu colocaria uma quarta pá na nossa hélice, que é o associativismo. Quando falam da quarta pá, que aí é o estado da arte, que eu diria que eu associo. É isso mesmo. As ACATs da vida, as fundações CERTs da vida, as nossas associações comerciais, a Federação das Indústrias e tantos outros atores que de alguma maneira interagem para fazer esse ecossistema acontecer. Spina, tudo bem? Tudo ótimo. O cara tá só falando do ar-condicionado ali, o friozinho. Ah, tá bom. Ah, entendi o ar-condicionado. Sim. Spina, é que esse microfone seu, a cápsula é na lateral. Ah, o seu é mais O meu sofisticado. reto aqui. Tecnologia. Isso aí vai Não cortar só ou vai o aparecer podcast. mesmo? Também é um instrucional Tá sobre... ótimo assim? Hã? Não é só o podcast. Não, Tem não. todo um instrucional sobre... Cara, olha, eu tô recebendo auxílio do Bruno Nunes, cara. Esse... Então, o diferenciado, Bruno é o homem, o diferenciado. mito, a lenda, cara. Aqui Obrigado. é um tutorial. Tutorial. O microfone já deu 50 conexões aqui já. Mas e aí? Queria perguntar para você. Você passou por ecossistema de Florianópolis. Você teve na RD. Uhum. Você é um cara muito ativo no ecossistema. Palestra, envolvido. Você doa muito para a sociedade. A gente vê você sempre envolvido. Você passou pelo distrito, que eu acho que é um agente importante ali em São Paulo. E você agora, mais uma vez, está aproveitando a ponta do empreendedor. Desses ambientes, o que é o melhor que a gente pode extrair de cada um deles? Olha, assim, cada um deles, essa é a pergunta, né? Acho que assim, eu entrei na RD por ser um motor, né, de crescimento na minha carreira. Acho que minha vida tem vários milestones, assim, eu separo, eu tenho entrado na RD, antes da RD, lançado o meu primeiro livro, né? Começa porque eu acredito muito na base de você educar o mercado, preparar as pessoas e depois ter alguma coisa relacionada a isso. Foi o que eu fiz na RD Station, né? A gente ensinou uma metodologia chamada Inbound Market, depois levava para o produto. Então a gente trabalhou um processo de educação. E eu acho que
quando você traz uma coisa nova, a gente falou num outro episódio aqui, que eu lembro, de Conversas Inspiradoras, que quando a coisa é nova, a primeira resposta é não. Né? Então, para você ganhar o sim, é educação. As pessoas precisam entender o seu produto, o seu serviço, porque a palavra inovação aberta é uma palavra ampla. O que eu vejo muito hoje como keywords? Transformação digital. Eu vejo essa palavra muito utilizada. Transformação digital, inovação aberta, não sei se vocês veem bastante. E acaba sendo muito amplo, porque isso não resolve o problema exato. A palavra inovação também não resolve um problema. Agora, quando você tem realmente uma solução que é, por exemplo, o que eu vejo hoje um problema? Vendas. A gente tem um produto, quer fazer o MVP, mas não vende, cara. Entendeu? Acaba não fazendo um negócio. Se você não cria, pra mim, inovação é você criar um modelo de negócio que vende. Né? Então, primeiro eu passei por isso, passei por várias partes, assim, você tá falando pra eu trazer as coisas legais. Então, eu tô falando o que eu senti. Eu tô te ouvindo. O que eu sinto de tudo que eu passei é que muita gente queria criar um produto mirabolante, não chegava no final e não tinha uma venda. Não, a paixão pelo produto, mas ele não parava de pé. A gente sempre fala isso, né? E a venda é a conclusão do market fit, o que alguém dispõe-se a pagar. Exato, a empresa sobrevive se tiver venda. Mesma coisa, querer criar coisas que no mercado ainda não esteja preparado, mas o mais legal é educar aí para isso. Agora, como ensinar um pai e a mãe para pedir um Uber lá no passado. E dos ecossistemas, você via muito meetup, você via muito engajamento pessoal em fazer essa educação acontecer, mentoria. Na RD a gente fez vários, dentro da própria RD, a gente fez um hackathon para resolver problemas no final de semana. Para quem não conhece, hackathon é aquela maratona de programação que resolve um problema, né? É uma proposição de uma gincana. Não é só programação, a gente pegava o time de marketing, pegava vários times lá dentro e falava, cara, foi de lá que saiu o lead scoring, saiu de lá o Progress Profiling. Para quem não sabe o que é o Progress Profiling, é quando você preenche um formulário, uma vez, quando você vai preencher na sequência, numa outra vez que você for numa página, o formulário já está preenchido. Então, um negócio que já foi criado Isso aí até... a gente até soltou, falou, cara, demorou anos pra fazer isso, pô, preencher uma landing page é um saco, né? Aí você entrar lá, já tá os dados seu, foi isso que saiu de um hackathon. Então, projetos assim foram fazer no final de semana pra poder trazer mais coisas, problemas que não davam pra fazer durante o dia, né, de trabalho, que você atender cliente, fazer outras coisas. Então, pegava um tempo pra poder executar um pouco dessa solução. E aí... Nós temos aqui o Paulo Carneiro. Dá um oi para a câmera, Paulinho. Dá um oi aqui. Paulo Carneiro, que também está sempre no ecossistema de inovação. Top. Né? Perguntar para vocês três. Agora é gosto pessoal, tá? Sim. Se eu colocar na mesma roda ali, ó, Hackathon, Startup Weekend, projetos de Open Innovation, ou challenges de Open Innovation. Desafios corporativos. Desafios corporativos. Quais que vocês mais gostam do lado pessoal de participar ou de oferecer ao mercado? Essa complicou. Eu gosto dos três, né? Já fiz os três. Tanto já participei como já organizei. Já organizei o primeiro hackathon da Unilever no Brasil. Olha aí. Foi em Pernambuco, eu organizei lá, junto com o pessoal também. Mas eu gosto do hackathon, porque eu gosto da pegada de assim, criar algo naquele momento que também vai sair. Porém, o meu preferido, meu queridinho, é o Startup Weekend. Porque às vezes o hackathon você está focado também em entregar, não tem que entregar alguma coisa, alguma tecnologia, algum protótipo, não. Startup Weekend, às vezes, quando você sai ali, pelo menos com um modelo ou alguma coisa, já tira as pessoas do comodismo. E essa visão do Spina, né, é muito interessante, que eu gosto muito dessa visão de vender, porque eu tenho uma filosofia que eu sou super adepta do David Schwartz, né, que é do autor da Mágica de Pensar Grande, que você tem que se provocar a aumentar a qualidade e a quantidade do que você produz. Então, para mim, uma empresa, para ela se manter, ela tem que vender bem, entregar bem. Então, não é só vender, é vender e entregar. Mas também vender. Porque se você só vender e não entregar, você vai ser um balde furado. E se aí você só entrega e não vende, você nunca cresce. Aí não funciona. Então, assim, nenhum dos dois funciona.
eu gosto desse ponto e eu acho que o Startup Weekend, ele nos provoca também a isso. Muito. E diz assim, cara, criou o negócio, vai validar, vai na rua agora, vai ver Vai se alguém vender. quer. Vai ver Quero se ver alguém alguém quer. comprar. Legal, isso é Quero ver alguém bacana. coçar o E bolso. aí é loucura. Aí o pessoal fica maluco. Como assim vou na rua? A primeira vez que eu participei, que eu tive que ir na rua validar, era um aplicativo de food truck. A primeira coisa que eu criei, né, na época era... E aí que eu tive na rua validar que o food truck... Não, beleza, faz sentido esse aplicativo. E pagou ali, meu Deus. Não, ensina muito. Eu Não. vou dizer pra você que é sentar no chãozinho do Startup Weekend, todo mundo deveria. Marcelão, e você, seu Eu preferido? vou ser mais escorregadio. Ah, Eu é? gosto de juntar Palmolive. gente, cara. Juntar gente. A gente tem que juntar gente, seja em hackathon, Startup Weekend, em desafios, enfim, inovação aberta. A gente tem que juntar gente. Eu creio que quando a gente junta pessoas diferentes, consegue entregar para elas alguma forma delas se entenderem minimamente, a gente constrói coisas inimagináveis. É isso. É, E lá, então, já que você foi escorregadio, eu vou perguntar, o que vocês têm feito? Você, essa empresa pequenininha de 9.000 pessoas e você com essa missão incrível. Lá tem um pouco dos três, por setor, inclusive, né? Quer dizer, uma empresa Segmentada. é uma empresa que tem Por educação, indústria. inovação, tecnologia e saúde, né? Então, dentro da mesma empresa, tem 4 formas diferentes de entregar valor para o cliente, que é o industrial ou as pessoas que fazem parte da indústria. E muitas vezes a gente usa de artifícios diversos para fazer isso acontecer. A indústria tende a ser muito tradicional. Sim. Então, né, se a gente chegar com o pé na porta toda hora, também não é a forma de fazer. Sem dúvida. Então, às vezes, a gente precisa ir com um pouco mais de calma. Ir Não, a indústria às vezes é mais cartesiana, como ela é processual, muito. né? E a pesquisa às vezes cai bem. Se você tiver o viés da pesquisa com encadeamento lógico, talvez ela tenha maior aderência. Porque não adianta você fazer um projeto que ele morre em si mesmo. Exato. Ele precisa ter continuidade e penetração na organização. Exato. Né? E aí tu vai estabelecendo relações de confiança e aos pouquinhos tu vai podendo ousar mais, né? Spina, seu preferido. Cara, Não enrola. eu vou copiar o dela aqui por ser mais Pô, rápido. não pode, tá Não pode? colando. Tá Não colando. enrola, ele foi lá. Não, é por causa do give back, eu acho que é o tema que você acabou de falar, e eu acho super interessante, assim, pegar pessoas mais experientes para trazer um path, né, um atalho, talvez, de caminhos que a gente não tem a visão, né? Hoje eu, com uma visão empreendedor, eu gosto de conversar com pessoas que já passaram por isso, não que eu vou replicar um modelo que já deu certo, mas também a gente nunca consegue replicar algo que deu certo, né? A gente vê muito case study, né, caso de sucesso, mas ver o que a pessoa errou para não errar novamente é o caminho que eu quero seguir. Não, e culturalmente no Brasil nós ainda temos aquele negócio do preconceito. Ah, quebrou. Ih, rapaz. É. Mas esse cara é bom, ele sabe muitas coisas que não funcionam. E esse repertório é valioso, mas no Brasil a gente ainda tem um pouco desse preconceito. É, igual o cara lá da WeWork que captou, todo mundo falou mal do Mano, falando, cara. bota isso no carro, né? É, o cara, 5% das startups no Brasil consegue investimento. O cara captou pela segunda vez, cara, provavelmente vai diminuir os erros. Cara, quem consegue captar investimento no Brasil, fala aí quanto é difícil. Você captou investimento, sabe quanto é. Não é fácil, Então não. não é um negócio tão fácil, tão simples. A gente sabe que é Não um é processo. trivial e muitas vezes é um mercado ainda imaturo no Brasil, se a gente conversar no geral. Já que a gente vai falar de investimento, de funding, vamos falar de venture capital, vamos falar... e hoje você está numa organização que ela é investida pelo grupo Dreamers. Dreamers, Isso que aí. é, quem não conhece, o grupo Dreamers é o grupo que tem o Rock in Rio e nos últimos 2 anos tem feito uma coleção de investimentos, de soluções na cadeia de alavancagem de negócio. E como é que é ser investida de uma empresa inovadora ou especialista em experiência do cliente num projeto de crescimento que é o caso da V4? Legal. Inclusive, meu chefe vai estar aí, né, Luiz Justo? O Liper vai estar aí. Todos são meus chefes, Não, né? o Justo tá aí hoje. Vai Mas- estar aí hoje. É que o Justo, ele participa do Rock in Rio, né? Não, mas no grupo ali, né? Mas, no geral, é muito desafiador pelo que é esperado por estar no grupo. Porém, a gente tem uma colaboração também dentro das empresas investidas no grupo. Então, assim, por exemplo, parte do time, né? A gente está colocando ali na V4 agora é SAP. Então, quem conhece SAP sabe que é um RP bem complexo, bem Barrudo, complexo, pesado. desafiador. Pois é, tô nesse desafio também. Tá ali na minha mão, tá ali no meu prato também. E aí é desafiador e é legal porque o time, né, se movimentou e disse, vamos fazer uma conexão. Então,
viajou, foi até ali o Rio, né, na Artplan também conversar com outra empresa do grupo. Então, assim, trocar conhecimento com quem já está no grupo e sabe. Colocar o grupo a favor para trocar esse repertório, o intercâmbio empresarial é fundamental. Total. E lá você tem um intercâmbio fantástico. A Artplan é gigante, né? Total. Porque fez um histórico fantástico. Mas tem liberdade? Tem liberdade. Porque o investimento, às vezes, ele vem, se acopla uma empresa leve num negócio que é pesado. E às vezes, não. Tem liberdade de atuação, é independente a V4? Legal. A gente tem bastante liberdade. A V4 tem um jeito muito peculiar também de agir, né? A gente é bem arrojado, assim. Então, assim, até na nossa cultura, né? A gente tem os 10 pilares da cultura, inove sempre, comunique-se livremente, encontre seus erros sempre. Então, mais ação, menos glamour. Então, a gente é bem mão na massa. E não só por isso, né? Nos últimos 2 anos, a gente saiu de 300k de MRR para 15 milhões, né? Então, assim, foi um salto considerável. Representativo. Considerável. Claro. E a gente quer crescer ainda mais, colocando os empreendedores para crescerem. Eu, às vezes, tenho que parar para fazer até o disclaimer da TercaSap, vamos lá, MRR, o que significa para as pessoas que não estão acostumadas. Boa. É um indicador importante que é... Boa. O faturamento você tem ali mensal. Então, né, tua recorrência mensal. Então, MRR, tua recorrência mensal, e ARR, tua recorrência anual. Então, Então, assim, mensalmente quantas a vezes gente fatura. o faturamento acontece gerando caixa Exato. frequentemente. Na recorrência. Exatamente. E aí a gente tem essa liberdade. E ter no grupo, né, essa autoridade de experiência do cliente para a gente é fundamental, porque é o que a gente também está buscando na V4, sempre melhorar. Né? Porque como a gente funciona em formato de franquia, é desafiador você fazer Você as tem uma 200. rede. Não, 200 pessoas. 200 franquias, pessoas são mais de Não, 2.000. Mamãe. E aí fazer todo mundo entregar no mesmo método, na mesma qualidade, é desafiador. Aí, querendo ou não, a matriz de risco também aumenta. Total. Né? Agora eu vi o seu lado, agora vamos pro lado de lá. A gente faz uns investimentozinhos, umas 9.000 pessoas, um pouquinho ali. Pois E é, aí, cara? Como é que... na história do Give Back ainda eu tava pensando a importância dessas naturezas de eventos para que a gente possa devolver aquilo que a gente aprendeu e tentar minimizar o erro do próximo, né? Ou pelo menos passar, ou tentar passar alguma experiência. E Santa Catarina é muito exitoso nesse tipo de coisa, porque quando a gente olha para associativismo, cooperativismo e coisas dessa natureza, eu faço parte de uma associação comercial há pelo menos uns 15 anos, talvez, voluntário. A gente faz parte da diretoria, já tive em alguns lugares nessa diretoria, e esse é um ambiente que 15 anos atrás, quando eu tinha 22 e estava empreendendo pela primeira vez, foi fundamental porque eu via e compartilhava os erros com os demais e, pô, cara, por aí a gente consegue ir melhorando juntos. E quando a gente pensa em acesso a capital, aí estava eu aqui fazendo um exercício próprio também, eu acho que a gente ainda tem muito do óbvio a ser feito, né? Ainda tem muito dinheiro disponível e tem pouca gente muito mato aí. com capacidade de escrever, com capacidade de pôr a ideia no papel, com capacidade de se apresentar. Não, cá entre nós tem mais dinheiro disponível do que negócio para acompanhar. Mas sem medo de errar, eu diria isso, sabe? Sem de dúvida. toda ordem. De venture, de anjo, de BNDES da vida, editais da vida e coisas dessa natureza. A gente precisa capinar mais mato mesmo e ter mais capacidade de gerar projetos que parem em pé, que tenham uma apresentação razoável, que o empreendedor saiba se apresentar. Então, acho que por isso que eu fiz essa junção. Quando a gente pensa em give back, ainda a gente tem que evoluir muito nesse aspecto, muito embora a gente tenha estruturas funcionando, para que a gente possa ter mais gente com capacidade de apresentar suas ideias de maneira mais estruturada. Você que está apresentando sua ideia, Espina, é assim mesmo? É difícil mesmo. Tirar uma ideia do papel, admiro muito, né, cara? Tirar uma ideia do papel, montar a empresa, montar a estrutura, né? Eu acho que isso você vai ganhando bagagem, né? Acho que até mesmo agora como first time empreendedor, né? Agora os caras pegam com um segundo, a pessoa já tem mais uma experiência de caminhos a não seguir, né? Questões burocráticas da empresa, estrutura, eu acho que, cara, é uma coisa muito legal de aprendizagem, né? E eu acho que antes de eu entrar nessa jornada empreendedora, né, o ARD foi um puta salto, né? Uma das maiores scale-ups do Brasil, né? Aprendi muito, né? Um pouco o que é essa jornada de crescimento, até como criar um playbook de vendas, né? Como ela criou um modelo replicável. Você pegou a vê RD como pequena ainda, né? a V4 também tem um modelo
replicável, eu acho que tudo, se eu fosse, toda startup tem que criar um playbook, né? Um modelo replicável, que isso você mostra para o investidor o quanto sua empresa é escalável, o quanto que você é previsível, né? O quanto que esse processo, né? Não é à toa, né? Que você vê que grandes franquias já tem meio que um padrão, Sim. né? Porque é um processo a ser estruturado já validado, já tem alta qualidade, o mercado está bem aceito, né? Então eu vejo muito nesse cenário, né? De olhar muito bem ao playbook, o modelo de negócio, como tornar replicável. Peguei um pouco depois para o distrito esse olhar de investimento, o lado um pouco ao contrário, né? De pegando, eu tava buscando. O legal é que eu entrei no distrito buscando os relatórios lá, no distrito de startups. Eu fui baixar, falei, cara, que legal, né? Da RD, aí eu fui convidado para ser sócio lá e fiz toda a estrutura ali para ser o modelo inbound. Eu fui o 13º funcionário, depois saí tinha 250, né? Então tava já uma estrutura um pouco maior, né? Entrou via varejo com investimento e foi muito bacana ter essa aprendizagem desse lado de olhar de startup, né? Para ver o que chegava de deck, as ideias, o que era validando, né? Como montar um olhar hoje, né? O que é montar uma empresa. Hoje, agora a gente montou a empresa offshore, né? Coisa que eu nunca imaginava abrir uma O empresa. seu repertório aumentou imensamente. Inclusive, você teve a dádiva de aprender com os erros e os acertos dos outros. Então você chega com uma startup muito rica. Não, mas tem erros meus também. Não, ok, mas no- não dá para dizer que todos tiveram a mesma oportunidade de você. De olhar para tantos decks, tantos pitches, tantos mapeamentos. E o ecossistema, e aí um ponto que eu acho importante é fazer parte de um ecossistema te dá repertório que você não teria sozinho. Isso é- E isso que Tem você que- viveu é fantástico, cara. eu assim, né? Eu acredito que eu tenho muito que aprender ainda, né? É uma jornada muito bacana, mas isso foi uma coisa que eu fui atrás, né? Então, caí no distrito porque eu queria investir numa startup, não sabia como, e aí fui meio que fuçando. Eu acho que a melhor maneira de validar é mesmo num aprendizado real, né? Nessa jornada que eu tô fazendo, no fazer mesmo, né? Então, acho que é muito uma coisa que eu sinto lá quando você tem um board, os investidores, né? Ou pessoas dando ruído, né? Até um livro que me passaram que é o noise, né? Aquelas pessoas que é o ruído que você faz. E você tá lá, é o jogador de futebol, você tá lá no campo, e aí os caras estão lá na arquibancada tacando chinelo, tacando coisa em você. Pilha, Que é todo moeda. mundo, vai por esse lado da startup, vai por esse modelo de negócio, vai por aqui, vai por lá. E aí eu Tem que escalar. O que não, é isso? você vai pra B2B, vai pra B2C. Não, vamos pra franquias. E aí você fica aquela noise toda e não faz nada. Falta disciplina da execução aí nessa. Execução e foco. Startup é foco. Não adianta. Se você for ouvir conselho de investidor, de gente, tudo, você não faz nada. Então tem muitas coisas que eu acredito que a gente tem que pegar, trabalhar com inteligência emocional e fazer, cara, o que é bem pra mim, o que é bem dos meus valores, da minha tese, o que eu tô construindo, porque é muito fácil desfocar. Muito fácil de querer vender 1000 produtos ao mesmo tempo e não ter uma persona que aceite esses produtos. Sim. A criação do perfil ideal de cliente. Então, acaba não sendo tão vantajoso. Então, eu vejo muito bem nas teses quando a startup tem um foco, né? Um produto para vender, uma persona, né? Quem compra esse produto, qual o modelo de vendas, qual que é esse produto para ela. Então, você vai estruturando uma coisa bem simples. Antes de virar uma Amazon, né? Que a Amazon começou vendendo livro. Eu acho que startup é foco. Depois você cria um mix ali, né? Eu acho que... Querer diversificar demais antes do tempo é descaracterizar a startup. Pronto. Essa é boa. Essa é boa. E até na questão, né, dos conselhos, né? Às vezes a gente encontra uma startup, eventualmente eu dou mentoria em alguns programas de startup também, e aí eu digo, gente, só um detalhe, eu tô dando uma mentoria conforme o que eu vivi, que eu acho que vai funcionar, mas o mercado é rei, não o mentor é rei. Porque se você vai sentar num programa de startup, o mentor vai te dar um conselho, você vai sentar no outro, o mentor vai te dar o outro conselho. E tá tudo certo ouvir. Agora, priorizar. Total. E assim, não quer dizer que ao fato de nós sermos capazes de fazer muita coisa, não quer dizer que a gente tem que fazer tudo. Total. A curadoria do que fazer é fundamental.
Deixa eu dizer para vocês, a conversa está fantástica e a gente realmente vai ter que liberar, porque tem gente que vai pegar a estrada logo mais. Ah, mas eu tenho uma coisa a mais e sou eu que vou pegar a estrada, então... direito, eu tenho Fomos direito. Você tem surpreendidos. direito de escolher ficar É ou... porque tu Agora eu falou vi uma parada vantagem. agora, há instantes atrás, que é a importância do ecossistema para o empreendedor desse. Sim, E aí tô eu aqui pensando em cima dessa frase. A gente tá num aquário, né, dentro do HJ Conference, na sua 8ª edição, talvez, sim. num parque que foi criado para ser centro de exposição agrícola, basicamente, ou da força da indústria da proteína animal que tem Sim. aqui em Concórdia. Numa cidade que, com todo respeito, é de difícil logística, não é Sim. fácil chegar em Ela não Concórdia. está num eixo viável, ainda mais que o modal brasileiro é rodoviário, né? E, cara, veja, esse evento deve estar hoje aqui com 5.500 pessoas circulando aqui dentro. 70%, 80% deve ser daqui ou região. Isso é ver o ecossistema funcionando. Essas pessoas que estão aqui não tiveram a oportunidade que a gente tem por estar num ecossistema talvez mais maduro, de ver as informações que eles estão tendo a oportunidade de ver aqui. Sim. Então, a partir do momento que a gente cria um ecossistema em concórdia, do tamanho que ele for, da estrutura que ele for, que possibilite as pessoas a ter mais acesso à informação, a trocas, a aprendizados, etc., eu não tenho a menor dúvida que Concórdia, no curto prazo, vai colher Vai um entrar grande no- fruto para além do Alexandre, que já é uma referência nacional, né? Então, Sim. Não, nós precisamos de pessoas que quebrem protocolos e tragam. Ah, mas a cidade é pequena. Não, é lá. É lá que a gente vai. E a coisa deu certo quando nós, ou qualquer pessoa que criou, já não é necessária para a continuidade dos processos. É quando a comunidade ela tem autonomia e ela se propaga. a Austin, há 34 anos atrás, não era a Austin de hoje. Nem de Sem perto. dúvida. Sem dúvida. Não, riquíssima a sua contribuição. E eu acho que um grande incentivo para quem está ouvindo a gente, para quem está aí, não importa a sua cidade, não existe pré-requisito para o início de uma comunidade, apenas a atitude e a vontade de entregar primeiro ou entregar de volta à sociedade. E pode ter certeza, se vocês entendem que isso é importante, procurem pessoas como essas que estão por aqui, com todos vocês, que quem participa de ecossistema vai estar ali para te ajudar. E se não pode, vai encontrar, vai te indicar outra pessoa que pode. E aí a coisa vai acontecer. Então, eu preciso realmente encaminhar o final. E aí, fechou. A gente está terminando um pouquinho desse papo de inovação, mas que seja o começo. Espero que vocês, nas suas trajetórias de volta às suas casas, possam continuar contribuindo para um Brasil melhor, com inovação, com comunidade, com cocriação, seja pela pá da iniciativa privada, da esfera pública, da esfera da educação, das escolas, ou também do terceiro setor e das comunidades. E agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Nós estaremos juntos aqui no HJ22, nessa gigante concórdia que reúne mais 5.000 pessoas, mais de 200 palestrantes, para falar de inovação, de negócios, de pessoas, inspirando vocês, inclusive nesse sofá do Conversas Inspiradoras. Obrigado vocês. E que energia boa, hein? Que Não, energia energia boa esse que é lugar. sensacional. Eu já vim pra Concórdia essa 4ª vez que eu estou em Concórdia. Cara, cada vez é um sentimento muito bom. Eu não sei explicar. E esse evento tem um carinho enorme Vale pra o mim. presencial e já lançaram o HJ 2023. Tem que ter. Tem que ter você. Eu tô na primeira vez, mas é a primeira de todas as outras enquanto eu tiver Olha aí. vida. Excelente. Então, pra gente finalizar esse pedacinho aqui, deixe o contato de vocês, se é o @ do Instagram, se é o LinkedIn, onde é que as pessoas conversam com vocês, sabem mais dos seus negócios, pra gente fazer essa ligação, ligar pontos entre vocês. Vamos lá? Qual é o seu contato? Legal. Eu tô sempre ativa no Instagram, então @Carol, se escreve com K, tá? Carol com K, de fato, mas não é a outra, A com né? K é Karol. E o meu é COM, então você vai me achar assim no LinkedIn ou assim no Instagram. Então fico sempre à disposição, tô sempre respondendo algumas perguntas ou conversando com o pessoal. E aí, para deixar só minha última contribuição sobre a inovação você quer saber se você fez inovação? Tem 7 pilares. Se você impactou receitas, despesas, satisfação de cliente, aquisição de cliente, retenção de time, consciência de mercado ou qualidade do teu produto ou serviço, você fez inovação. Se você não impactou nenhum desses 7, foi Opa. só uma ideia.
Step back Então, e eu repensa. falo só disso nas redes e vou te ajudar a fazer inovação dessa forma. Sensacional. Show. Primeiro, obrigado de novo. Minhas redes sociais, Instagram é Celo, de Marcelo, e o meu sobrenome que é Bohrer. E o meu LinkedIn, Marcelo Bohrer, tô lá. Sobre a mensagem final, talvez eu diria, faça muito, mas faça e estude sempre. Então, é isso que eu diria. Maravilha. Spina, my man. Boa. A gente vai continuar aqui ainda. Vai ter aí mais coisas que eu Tem quero mais participar. espina pra vocês. Mais Spina pra vocês. E é @fspina em todas as redes sociais. S mudo, né? FSPINA. Isso, em todas as redes sociais. Sou mais ativo no LinkedIn também. Eu gosto muito da rede social LinkedIn. E tô à vontade para conversar com vocês, né? Falar também da Maestro. E estamos aí. Eu acho que a mensagem central, principalmente desse episódio, é o give back. Eu acho que, sempre eu tenho a cultura de... Ano que vem vou lançar o 4º livro meu, né? Então, acho que é legal, né? Compartilhar ainda os conhecimentos que a gente vai trazendo para as pessoas, que vai ajudar outras pessoas a diminuir os erros, né? Que a gente passou e trazer... Eu acho que é construir histórias, né? E aprendizados. É isso, basicamente isso. Maravilha, então, logo mais um Conversa para Dois, e logo mais tem Henrique Fogaça, tem Luiz Justo do Rock in Rio, hoje tem muita coisa para vocês, continuamos juntos direto de Concórdia. Vamos juntos? Obrigado, pessoal, uma ótima tarde para vocês.